Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio do Arqueojogos. Hoje a gente vai estar com mais uma pessoa, a gente não vai estar só em dois, né? Hoje eu tô aqui acompanhado pelo Felga. Manda um oi aí, Felga. Oi, pessoal, tudo bem? Estreando aqui no podcast com os meninos. Eu tô também com o Kist, que já gravou aqui um episódio com a gente, né, Kist? Fala, pessoal, de novo, tô no segundo na sequência aqui e é um prazer estar de volta aqui para falar com vocês sobre mais um jogo. Maravilha, então hoje, como vocês puderam perceber, a gente tá num trio. Então hoje a gente vai trazer um jogo a mais pra vocês aí. A gente tinha muito jogo pra falar, a gente acabou que não conseguiu decidir quem que ia falar. Acabamos estando todo mundo aqui pra poder trazer esse assunto pra vocês, né? Inclusive, recentemente a gente teve aí umas conversas com o pessoal falando que a gente tem trazido só jogo muito novo, né? Não tá falando de jogos arqueojogos, mas... Pô, acho que lança tanto jogo nos anos, né, que hoje em dia um jogo que se você não viu, lançou às vezes ano passado, 3, 4, 5 anos atrás, putz, cara, você não vai mais ver e pode ser uma joia perdida, né? Eu falo pela experiência própria, que um dos primeiros episódios aqui do podcast foi sobre o Space Corps, que o Toledo falou maravilhosamente, e eu já tô com 2 cópias, né? Eu já comprei 2 cópias do jogo e eu nunca tinha ouvido falar. E lembrando, né, Fernando, que, claro, o nome Arqueojogos, a gente vai trazer, claro, jogos mais antigos, mas a grande proposta é despertar interesse em jogos que acabaram passando do radar ou que acabaram não tendo tanto conteúdo formado sobre ele, que se não se encontra, então a gente acaba trazendo para despertar interesse, fazer com que as pessoas saiam um pouco só do hype das novidades e vá também buscar coisas que já existem que podem trazer experiências aí na mesa muito legais para elas. Essa é a ideia. Né? Não é o Arqueo só no sentido do antigo, né? Mas no sentido também do desconhecido. Às vezes você tem que desenterrar algo que nem é tão velho, porque é coisas novas que estão enterradas aí já. Cara, tem um lançamento que eu nem fico sabendo, eu fico sabendo, que o jogo tal. Lançou tem 2 anos, como assim? Eu queria aquele jogo. Não dá pra acompanhar. Não tem, cara, é muito puxado hoje em dia a quantidade de jogo. Que eu acho que hoje o Arqueo talvez fique mais no sentido de escavar mesmo, né, de procura. Exatamente. Porque com tanto lançamento que a gente tem hoje em dia, só esse exercício de procurar o jogo já é um exercício de pesquisa, né? É difícil a gente encontrar alguma coisa fora desses muitos lançamentos que a gente tem tido no mercado, né? Você vê qualquer eventinho da Galápagos, são 40 anúncios de jogos diferentes. Fala, que isso? Exato. Eu não tenho nem carteira pra testar tudo isso daí, não. Não dá. Mas, bola pra frente, acho que não vai ter muita discussão sobre se é Ark ou não, pelo menos o meu jogo aí, eu garanto que é Ark. O pessoal também tem que levar em consideração, um fato muito importante de que os anos 2000, 2010 já foram 15 anos atrás, né? Então, assim, pra falar por baixo. Então, 2000 foi 24 anos atrás. É isso aí. Não fala isso não. Então é complicado, não dá pra falar que é um jogo que lançou em 2004, 2005, 2012 aí, que não é antigo. Exato. O jogo de 2012 tem 12 anos, pô. Exatamente. Bom, então, bora lá. Kist, quer começar falando do seu jogo? Bora! Primeiro agradecer o pessoal do último episódio aí que falou sobre do Pax Renascença. Tem bastante contato, o pessoal tirou dúvida, o pessoal marcou pra jogar no BGA, que eu comentei. A gente teve até um comentário no Spotify, que até é difícil de responder lá, não é uma ferramenta boa, mas teve um comentário, a gente conseguiu ali colocar outros comentários em cima. Então, agradecer a todo mundo que gostou, que elogiou e que se interessou pelo jogo. De novo, o grande objetivo é que as pessoas se interessem e descubram, tenham novas experiências com esses jogos. E eu vou falar hoje, pessoal, aqui de um jogo que já é dos anos 2000, 2004 e tá fazendo 20 aninhos agora desse ano, 2024. E o jogo chama-se Reef Encounter, de novo, de 2004, data de lançamento. Esse jogo é do designer Richard Breeze, que é famoso, né, se não caiu a ficha, por aqueles jogos que começam com a palavra key, de chave em inglês, no começo. O mais famoso, Keyflower, né, que é um jogo de 2012 que por muito tempo ficou aí nos top 100 do BGG. É um jogo que fez bastante sucesso e ele tem um monte de jogo que põe essa palavra aí no começo, Key Cathedral, Key Town, Key Flow, etc. Mas ele teve esse jogo aí em 2004 no meio que não tem nada a ver com o nome, chama Reef Encounter. É um jogo sobre o ecossistema ali de corais e desenrola em cima desse tema. E eu trouxe esse jogo não só por
por ele estar fazendo 20 anos e por eu gostar, mas porque ele é um jogo único e eu acho que todo jogador aqui do hobby precisa pelo menos jogar uma vez, conhecer esse jogo. Tendo uma boa experiência ou não, mas precisa porque ele é único. Acho que é só bom a gente comentar também, né, pessoal? Não confundir esse Reef Encounter com o Reef famoso. Famoso não, né? Mas é fácil de encontrar aí, recente que saiu. Você definiu bem, né? Fácil de encontrar. Fácil de encontrar por ser mais recente, né? Eu sei que é meio abstrato, você coloca umas coisas ali. Eu nunca joguei pessoalmente, mas eu tenho um colega meu aqui que joga comigo durante a semana que tem esse jogo. Também nunca nem tirou do plástico ainda o jogo, é que ele comprou numa promoção da Amazon por tipo R$50. Nossa. Não é esse jogo que não a gente tá falando, embora os dois comecem com Reef no nome aí. Acho que é mais uma questão do tema, né, dos corais. Mas o jogo, ele traz uma coisa difícil hoje, você ter um jogo que te traz uma experiência única. O pessoal até compara esse jogo com o Tigres e Eufrates do Nizia, que pra mim é uma joia aí do Nizia, ou Tigres e Eufrates. Eles têm algumas semelhanças, mas acho que a maior característica em comum deles é ser único. É te passar uma experiência que há muito tempo sem jogar e te dar aquela mesma sensação nostálgica de quando você jogou e que outros jogos não te deram ao longo da sua jornada aí dentro do hobby. Então ele realmente, de fato, sexta-feira passada eu consegui fazer uma mesa, o pessoal que joga comigo, um abraço aí, tá topando essa proposta de eu trazer uns jogos mais antigos também, apesar da gente ter muita coisa pra jogar, e eles toparam e agradeço aí, um abraço pessoal aqui de São Bernardo, e me traz a mesma sensação de quando eu joguei a primeira vez e nenhum outro jogo traz. Então, de novo, a minha ideia aqui é despertar o interesse para que os jogadores do hobby, pelo menos uma vez, conheçam esse jogo, que ao meu ver é uma obra-prima. Então, o que é o jogo Reef Encounter? É um jogo com regras simples e com uma premissa simples também. Os jogadores vão formar corais ali, a mecânica é um tile laying, né? Baixar as peças de corais, então cada pecinha ele chama de pólipo, e aí você vai juntando elas ortogonalmente e vai fazer um coral, um conjunto de peças da mesma cor. A cor representa o tipo de coral. Então você vai aumentando. Pra que você faz isso? Aí, de novo, uma similaridade com o Tigres e Eufrates. Você não é dono ali daquele coral, por enquanto, né? Todo mundo pode baixar a peça ali. Pra você ser dono, você tem que clamar ele com uma pecinha que aí é sua, pertence a você, que é um camarãozinho. Então você tem 4 desses. Eu adoro o jogo que usa essas coisas temáticas, cara. O pessoal põe aqueles Google Eyes no Meeple, fica fantástico. Depois vocês procuram aí. E aí é seu, aí passa a ser dominado por você, ele protege ali alguns tiles e passa a ser seu. E a partir daí você tem a chance de comer o coral com o seu peixe-papagaio. Então tem o tema aí que é aquele ecossistema onde tem os peixes-papagaios que comem. O peixe-papagaio é aquele que tem um bico que parece um de papagaio, né? Então cada um é um peixe daquele, você tem os seus camarõezinhos e você quer comer. E aí a pontuação do jogo também é bem simples. Você vai ganhar pontos pela quantidade de pecinhas que você comeu. Então é só isso. O que tiver dentro da barriga do seu peixe, que fica escondido inclusive, tá? O jogo tem peças escondidas, tem shield, você vai pondo ali a quantidade de peças que você conseguiu comer e aquilo no final do jogo vai te dar ponto. Só aquilo, não mais nada, não tem nenhuma outra maneira de conseguir pontuar. E você só consegue fazer essa refeição 4 vezes pro jogo no máximo, porque assim que um jogador faz sua 4ª refeição, vamos dizer assim, o jogo acaba. No máximo você vai fazer 4 refeições dentro do jogo. E aí eu trago o primeiro aspecto único que eu acho e muito interessante desse jogo, que tem um caráter especulativo, porque esses tiles que você comeu, dependendo da cor do coral ali, ele pode valer no final de jogo de 1 a 5 pontos. Então veja bem, se você comeu 5 de uma cor específica, você pode ter 5 pontos no final do jogo ou 25. Isso é uma diferença massiva num jogo que 30 pontos é ponto pra caramba. Então, imaginações, né? Um caráter especulativo. Você tá comendo uma quantidade de tiles de um coral específico, que ele, no final do jogo, ele pode valer muito ou valer pouco. Então, você tem que comer, não é só comer muito, é comer bem. E o comer bem é manipulado ao longo do jogo pelos jogadores. Então, acho que esse aspecto que eu chamo de especulativo é muito interessante e traz uma camada de um jogo que tem muita reviravolta. O que faz um tile valer mais pontos ou menos? A gente vai para uma outra área do jogo, além da onde está
construindo corais que tem uma relação de cada cor de coral em relação a outro de dominância. Então, por exemplo, nesse display vai ter uma ficha que diz que o coral branco ele é dominante sobre o laranja, por exemplo, certo? No final do jogo você vai contar, como são 5 cores, se uma cor domina as outras 4, vale 5 pontos, porque é 1 ponto pelo tile básico, mais 4 de dominância. Se ele não é dominante sobre nenhum no final do jogo, ele só vale 1 ponto. Então essa é a brincadeira do jogo de conseguir comer e fazer com que você comeu tenha valor no final do jogo. Muitas vezes o cara que comeu mais tiles não ganha o jogo, porque ele comeu muito, mas comeu mal, vamos dizer assim. Lembrando que só faz 4 refeições no jogo, como eu falei. Então, cara, o turno é muito louco, porque você pode fazer 10 ações no seu turno, de uma vez. Se você quiser fazer todas, você faz, o outro fica esperando. Tem 10 tipos de ações durante o jogo. A primeira ação, ela é obrigatória ser a primeira, não tem como você fazer uma outra ação antes, que é justamente essa de comer. Então, pensa assim, tudo que você fizer no seu turno, você só vai poder comer, ou seja, pontuar o que você fez no começo do outro. Vai todos os outros jogadores jogarem, e eu já vou falar de interação, então assim, vai meio que por água abaixo muitas vezes tudo que você planejou, e você não vai pontuar no final do seu turno, você não vai comer no final do seu turno, você vai poder comer no começo do seu próximo turno. É a primeira coisa que você faz. E aí você tem as outras ações que você pode intercalar, que geralmente é aquilo que eu falei, eu vou construir, vamos colocar assim, eu vou fazer o tile laying de coral de uma determinada cor, e para isso eu preciso de um cubinho de larva da mesma cor. Então começa a ter muitas camadas. Eu tenho os tiles dessa cor, mas eu não tenho o cubo. Então você fica muito, que é um outro aspecto do jogo, você fica muito o jogo inteiro queimando a cabeça em como eu consigo um cubo, que é um recurso até raro, que ele chama de larva, daquela cor pro coral daquela cor que eu quero. Então, o tempo inteiro fica saindo fumacinha da cabeça para você conseguir o recurso que você quer. A última ação, que é a 10ª, essa também é obrigatória ser por último, que é justamente você pegar, tem um pool ali com um cubo de cada cor, que é uma larva de cada uma das 5 cores, e você vai repondo tiles do jogo ali para você comprar como a sua última ação do turno. Então você pode ser que você tenha um cubo branco que você quer, mas os tiles que estão ali são todos da cor que você não quer. Então você tem esse trade-off, né, de eu vou comprar o que tá junto com o cubo branco. Então sempre, todo turno você tem essa preocupação e fica tentando construir uma condição que você se beneficie e ter o maior coral que você possa comer. Quantidade, como eu falei, não é tudo, mas é importante também. Você tem que ter um coral grande para poder comer muito tile. Agora, entra o aspecto da interação, como eu falei. Você só vai poder comer depois que os outros jogarem. E a interação nesse jogo é uma coisa que eu quero destacar, porque ela não só é importante para o jogador que gosta de fazer um take that, de ir lá e, sei lá, vamos diminuir esse coral do cara que ele vai comer muito no próximo turno, então deixa eu diminuir para ele ganhar menos pontos. Tem esse aspecto, mas o jogo te obriga meio que a fazer isso, porque quando você tem 2 corais adjacentes, ortogonalmente adjacentes, e aí eu vou remeter o Tigres e Alfates, que começa uma guerra, né? No caso do Rift Encounter não é uma guerra, mas você, quando tá construindo adjacente, você pode sobrepor o outro desde que o seu seja dominante. Então eu tô construindo um coral branco, ou eu tô ampliando um coral branco e tem um laranja adjacente. Se o branco, naquele momento, ele é dominante sobre o laranja, eu posso sobrepor, e aquele tile laranja que eu comi, entre aspas, que eu não vou usar comer, porque comer é o peixe que come, que eu consegui pegar, ele vem pra mim. Até aqui, tudo que eu tava pegando no jogo tava atrás do meu shield, foi informação escondida minha, nenhum jogador vê. Quando eu faço essa ação de sobrepor ou pegar o tile do outro, isso vira uma informação pública e fica na frente do meu shield. Mas o mais importante é esse tile que tá na frente do shield que vai te permitir fazer as ações mais importantes do jogo. Então note que a interação, ela não é só pra quem gosta de interação, ela é meio obrigatória para você conseguir fazer as ações importantes do jogo. Primeiro que aquele tile ele pode ser usado para você, por mais, numa única ação, construir maior o seu coral, mas também você vai usar para uma ação importantíssima, que é trocar aquele tile por uma alga. O que é uma alga? É um disco de uma determinada cor, e naquela ficha que eu falei de dominância, que você tem coral dominante sobre o coral mais fraco, também tem uma cor de alga. Quando eu jogo uma alga, imediatamente flipa aquele display, aquela ficha de coral, e aquele que era dominante passa a ser o mais fraco, e o que era mais fraco passa a ser dominante sobre ele. Caramba. Eu mudei todo o jogo, todo o planejamento dos meus adversários mudaram daqui pra frente, porque eles queriam também sobrepor outros, e mais do que isso, eu mudei a pontuação do
do jogo quando eu fiz isso. Porque lembra, quanto mais dominante, mais ponto vale o tile. Eu mudei toda a pontuação. Então essa é a ação mais poderosa do jogo, vamos dizer assim. Você mudou, você acabou com todo o planejamento estratégico de médio e longo prazo, vamos dizer assim, de qualquer um, e você mudou a pontuação final do jogo. Além disso, outra coisa que você pode fazer com essa alga é, ao invés de mandar flipar todos os daquela cor, você pode colocar ela em cima de uma ficha de alga determinada e que ninguém mais vai poder mudar até o final do jogo a relação de dominância. Então eu pego aquela alga, coloco na ficha onde o branco é dominante sobre o laranja. Daqui pro final do jogo, ninguém consegue mais mudar isso. Então se eu tenho branco, eu já me dei bem. E essa é a segunda condição do jogo acabar. Quando todas as fichas de dominância, que são 10, estiverem travadas, o jogo também acaba de forma imediata. Ou seja, essa interação e essa mudança faz com que a todo momento você tenha que repensar a sua estratégia. O número de dimensões que você tem de decisões no seu turno, ele acaba aumentando demais por causa disso. Olha, eu preciso ser dominante, eu preciso estar ampliando um coral dominante para poder sobrepor, pegar a ficha para eu poder flipar, mas quando eu flipo ele pode deixar de ser dominante e aí eu vou perder ponto. Então as camadas decisórias são muito grandes, é um jogo realmente de queimar a pestana, você fica pensando muito, você pode pensar no turno do seu adversário, mas pode mudar tudo ao longo do jogo. E então são esses aspectos, aspecto de pontuação especulativa, a interação meio que obrigatória, você tem que fazer esses trade-offs o tempo inteiro ao longo do jogo, é o que torna ele muito único e que faz com que vale muito a pena você conhecer, experimentar. Como eu falei, o fator diversão, ele para alguns pode ser que não seja tão, porque é um jogo realmente que tem essas camadas, essas mudanças de estratégia ao longo do jogo e que exige queimar um pouco a pestana. Então assim, independente disso, por ele ser tão único, tão bem feito, tão redondo, a única coisa que não é bem feita é o manual e o player aid, mas isso você no BGG lá você consegue os arquivos. De resto, ele é tão bem feito, ele é tão bem pensado dentro de um tema que faz sentido e lógico e simples, que recomendo muito esse jogo para quem puder conhecer. Quem for fã de Tigres e Eufrates, por favor, não deixe de jogar esse jogo. Não é o mesmo jogo, mas ele tem essa característica que, olha, eu tô jogando um jogo diferente, eu tô jogando um jogo que me dá uma experiência que só ele vai me dar. Então fica aí minha dica, quem tiver interesse, manda aí mensagem e a gente pode discutir. Como que você conseguiu essa pérola aí? Conta pra gente. Eu tava atrás desse jogo há um tempo, eu não tinha uma cópia dele, eu queria o jogo que saiu em 2005 pela What's Your Game, então em 2005 tiveram 2 tiragens, uma da What's Your Game, que é aquela editora que fez o Madeira, Nippon, Zanguo, né, que agora tá dando uma confusão lascada aí do Madeira, não quero nem falar disso, e que eu coleciono, eu tenho a maioria dos jogos, né? Eu só não tenho Vinhos, que eu tenho a versão da EGG, que é da saiu pela What's Your Game, e o Riff Encounter, que eu acabei conseguindo uma cópia da Queened Games, no leilão lá em Essen, né? Tem os leilões em Essen, e tinha lá uma holandesa maluca vendendo por 10 euros. Nossa, de graça. Se você desse 15, levava na hora, nem saía do leilão. Na hora eu meti 15 e peguei com ela lá o jogo, bem barato. Um jogo que acho que não teve outra tiragem depois de 2005, teve a tiragem da What's Your Game e da Queen. E 2004 saiu pela própria editora do autor, do Richard Priest, e também saiu pela Z-Man, né, em 2004. Então dá pra encontrar. E, cara, vale a pena se tem alguém que tem, não é tão incomum assim, vai e joga e depois conta aí o que vocês acharam, porque eu admiro muito esse jogo e sempre perco pra variar. Gostar de um jogo e jogar bem, normalmente não andam de mãos dadas. Vai virar uma constante aqui eu falar isso. Eu tenho esse problema bastante também. Mas é isso, pessoal. E obrigado. Quem tiver interesse e quiser discutir sobre o jogo ou alguma discordância aí, fica à vontade, manda lá na Ludopedia lá pra gente os comentários. Além da Ludopedia também, pessoal, lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp disponível. É um pouco difícil de publicar o link, né? A gente encontrou alguns problemas com bot, com algumas políticas de plataforma que evitam que a gente possa compartilhar link de grupos assim, mas a gente tá tentando opções de facilitar isso. Se vocês pesquisarem, tem como achar. A gente vai tentar também colocar na descrição tanto dos episódios no Spotify quanto nas plataformas que permitirem, mas fiquem de olho que a gente vai tentar facilitar para vocês entrarem em contato com a gente. Tem sempre o e-mail também, né? Nosso e-mail tá sempre à disposição, vocês podem entrar em contato por ele e lá a gente consegue encaminhar com toda certeza o link para vocês. Então agora vou passar a palavra pro Felga, que trouxe um jogo aí que a gente teve até uma conversa para saber se podia falar dele tão próximo de um primo, né? Vamos chamar de primo, né? Não chega a ser irmãos, mas tem uma parte parecida aí. Eu achei muito curioso o Kist falando do Riff Encounter, porque eu acho que são jogos, esse que eu vou falar, que é o Pax Pamir segunda edição, especificamente sobre o modo solo, ele tem um
uma coisa que eu acho muito parecida com o que você descreveu desse jogo, do Rift Encounter, que é um aspecto tático muito forte, né, de leitura de mesa, e é uma coisa que eu sou completamente fascinado por esse aspecto do Pax Pamir, né. Eu acho que, assim, ficar descrevendo o jogo é um jogo mais recente, né, não é um jogo tão antigo, apesar dele ser de 2019, a segunda edição, que é essa a respeito da qual eu vou falar. Esse é o Pax que veio pro Brasil, né? Isso, que a Galápagos trouxe, que foi uma grata surpresa, né? Há anos atrás ninguém imaginaria um jogo desse vindo pra cá, né? E felizmente ele veio. Não, a Galápagos realmente tá botando a camisa, cara, vestindo a camisa, né? Porque é Pax, é Hit, Food Chain Magnet, Oink Games. Exato. Eles realmente abraçaram aí o hobby, estão trazendo umas coisas que, sim, não tô nem falando questão de 5, 10 anos, não, tô falando 2 anos atrás, se você me perguntasse se algum desses jogos ia sair por aqui, eu ia rir da sua cara. Exato. Sem chance. Só uma adenda, acho que é legal, a gente falou de uma história de Pax no último episódio, então acho que vem bem a complementar e trazer, apesar de ser um jogo que tem bastante conteúdo, foi bastante coberto até por ter vindo pro Brasil, acho que a questão do modo solo torna-se um jogo à parte dentro desse jogo. Lembrando, o Pax Pamir foi o segundo jogo Pax a ser lançado em 2015, nesse formato de cartas, lógico, essa segunda edição matou a pau, e eu acho que o Felga vai trazer coisas legais do modo solo, que o designer do modo solo é um cara que eu gosto pra caramba também. Até porque, assim, pelo menos assim, no meu círculo, as pessoas que eu conheço, que eu vejo, ainda não tem muito aqui a cultura do jogo solo, né? Já até me zoaram, você joga sozinho, meu? O que você faz sozinho? Você não vai ler um livro? Eu falei, não, pô, eu jogo sozinho, cara. Você não tem amigos? Jogo sozinho, é bom. Essa conversa é sempre assim, né? Mas eu acho que o Pax foi uma grata surpresa mesmo, assim, quem gosta de jogo solo como eu sabe quem é o Rick Royal, né? Que é o cara que fez o modo solo dele, né? O Rick Royal tem um dos canais mais célebres do YouTube para jogo solo, né? Acho que o vídeo do Made Night que ele fez há muitos anos atrás já é quase que obrigatório para quem quer aprender o jogo, né? E depois disso ele foi gradualmente veredando pelo caminho do design também, né? Ele se especializou, né, Felga, em modo solo, e acho que chama Box of Delights o canal dele, pra quem que é a referência aí. Inclusive, só aproveitando, não posso perder a oportunidade, ele traduziu as regras do Pax Emancipation pra linguagem humana, porque o manual não é feito para humanos, então o Pax Emancipation você aprende com os vídeos do Rick Royal, fica a dica. Tem outros vídeos, tá, gente? Mas se você assistir o vídeo do Pax Emancipation lá, do Rick Royal, é o melhor pra você aprender, porque o manual realmente, olha, não dá, cara. Tem muito jogo que o manual é assim, né? Com certeza. Eu joguei o Europa Universalis, tudo bem, tô falando de um jogo aí que leva 20 horas pra jogar, né? Mas eu joguei o Europa Universalis e, cara, acho que foi o pior manual que eu já li na minha vida. Sim. Editora que nunca fez um jogo com mais de 3, 4 horas de duração, de repente fazendo um jogo de 20 horas, deu tudo errado. Deu ruim. Mas vamos lá, Bom, mas do Pax, o que me chamou muito a atenção nesse jogo, assim, ele não tinha entrado no meu radar por si só, né? Eu sou um cara mais voltado pros euros mesmo, mas o Pax me chamou muito a atenção por conta do design do modo solo, né? O Rick Royal, ele tinha feito um outro jogo, o modo solo de um outro jogo que eu gosto bastante, que é um jogo super esquisito do Tony Boydell, o cara que fez o Snowdonia, que é o Guilds of London. Um jogo de tiles, é um jogo esquisito pra caramba, uma iconografia pior do que a do Race for the Galaxy. O Rick Royal fez um modo solo pra aquele, e a partir dali ele começou a fazer não só modo solo, mas jogos também, né? Ele tem um jogo, que é um jogo que cedo ou tarde eu vou acabar trazendo aqui pro podcast, que é o Renegade, que é um jogo com um tema meio cyberpunk, que lembra um Made Night leve, vamos dizer assim. É um jogo, puxa, que é uma pena ele ter sumido aí na obscuridade, porque é um jogo que poucas vezes eu vi um design tão bem feito, né? Mas o Pax em si, a gente joga contra uma entidade que é a Wakan, né? Que a Wakan foi concebida para representar 2 jogadores e ela é controlada por um deck de cartas, né? E você vai executando as suas ações de modo padrão e a Wakan obedece um deck que controla todas as ações dela, e é um deck que funciona super bem. O Rick Royal, quando fez esse modo solo, ele se baseou num outro modo solo muito gostoso, que é o do Conflict of Heroes, que é um jogo da Academy Games, né? Um jogo de guerra baseado no fronte russo da Segunda Guerra Mundial. E esse modo solo do Conflict of Heroes é de um outro designer também bem conhecido por quem joga solo, que é o John Butterfield, que fez o The Day Dice, The Day at Omaha Beach. Então, é um jogo que vem com um pedigree bem importante, né?
quando eu joguei as primeiras vezes o Pax Pamir, eu confesso assim que eu achei o jogo estranho, sabe? Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho alguma coisa no Pax Pamir parece que falta na minha cabeça, sabe? As decisões que a gente toma ao longo do jogo, elas não são tão intuitivas quanto a gente imagina, né? A gente tem que fazer muito uma leitura aprofundada de mesa para poder fazer as coisas do jeito certo, né? Eu não sei o que vocês acham quando vocês jogaram, qual que foi a impressão de vocês. Eu tô devendo o Pax, cara, por incrível que pareça. Cara, eu posso falar bem, porque assim, eu falei no último episódio, várias vezes qual que é o meu Pax favorito, o Pamir, ele vai ocupar essa posição por vários momentos na minha vida de jogador, depois ele sai, ele volta, mas ele tem assim, características, eu acho que essa estranheza que você menciona são as próprias características do sistema do Pax, né? São jogos que eles vão prezar por um tema forte, histórico, e que as condições de vitória elas são mais obtusas, vamos dizer assim, ela não tem, faça pontos ou faça isso. O Pamir é o único que o Cole, na verdade, ele conseguiu colocar uma forma mais de pontuar, né? De você ter pontos, ganha se tiver 4 ou mais pontos que o segundo colocado, você ganha o jogo. Mas essas condições onde você, eu posso assassinar minha própria carta, coisas que não é tão comum, que são coisas que tem realmente no Pax, porque tematicamente faz sentido. Nem sempre num jogo, num euro, né? Você que gosta bastante de euro, eu também gosto, mas o euro vai fazer sentido num jogo que é altamente temático, ações que parece que não faz sentido vão fazer, porque o tema acaba falando mais alto. E aí é o que você falou, né? Se você começa a ter que gostar de ler mesa, de mudar a estratégia no meio do caminho, etc. Então todos eles vão trazer esses aspectos. E é essa que é estranheza, e por isso que a gente também fez todo o auê quando a Galápagos trouxe, porque falou, pô, será que como que o público vai reagir, né, a esse tipo de jogo, como é que vai ser, e eu acho que deu super certo, a gente conseguiu ter bastante fãs novos aí, não só do jogo, mas da série. Sem dúvida, e eu acho que essa estranheza é mesmo porque a proposta do Cole para esses jogos que ele produz, ele é um designer muito curioso no sentido de que ele quer provocar mesmo, né, assim, eu acho que o objetivo dele com o design é instigar você a tentar enxergar aquilo de um outro jeito, né? Então, eu sempre que esse cara lança algum jogo, eu fico de olho porque ele tende a trazer boas surpresas, né? Ele fez isso com o Root, né? Que, assim, é o lançamento mais comercial dele, vamos dizer assim, né? Que traz um monte de elementos lá dos coin, etc. Mas ele é um cara realmente bem curioso, né? Assim, um designer que, a meu ver, merece ser observado com bastante carinho, né? Mas eu acho que o Pax, depois de eu ter jogado, eu já devo ter jogado tranquilamente aí umas 30, 40 partidas sozinho, eu acho que talvez aí depois da 5ª ou 6ª partida eu tenha pegado qual é a do jogo, sabe? Você se tornou o Akan, né? De tanto que você jogou o modo solo. Você já decorou o que o pod faz, né? Não é nem que a gente decora, mas assim, você começa a enxergar a Matrix, vamos dizer assim, né? Porque fica mais fácil de você perceber para que caminho que o bot vai andar, né? Isso de jeito nenhum deixa o jogo muito mais fácil, né? Como é um jogo que depende muito de leitura de mesa e ele muda a todo instante, né? Você não tem como fazer um planejamento muito de longo prazo, e a Akan é um adversário muito agressivo, né? A gente tem que ir se adequando, né? Mas eu acho que isso acontece com todo jogo mesmo, né? Na verdade, assim, quanto mais você joga, mais seguro você fica para jogar, né? É uma habilidade que você vai aperfeiçoando. Especialmente esse jogo, na época que eu escrevia mais para One Player Guild, eu sempre comentava que eu achava que jogar solo sempre te fazia um jogador multiplayer melhor, né? Porque você consegue enxergar coisas jogando aquele jogo solo que você não enxergaria jogando multiplayer, né? E isso no Pax Pamir eu acho que é muito verdade, porque quando você se debruça para bater o Akan sozinho, a chance de você conseguir fazer isso aumenta quanto mais você joga. E depois que você aprende a ler esse jogo, a entender o balanço das ações e como que a coisa funciona, isso certamente vai te tornar um jogador muito melhor para jogar com outras pessoas, né? Porque você vai saber o caminho que as coisas tomam muito antes do outro jogador, né? O Pax Pamir não é aquele jogo linear, né? Que você vai traçar um plano lá de trás e vai conseguir executar ele pianinho do início ao fim, né? Porque você depende das cartas, depende das ações dos outros jogadores, do estado da mesa, e às vezes com uma jogada muda tudo, né? Dificilmente
o estado do tabuleiro vai estar o mesmo depois que ele rodar a mesa, né? De quando você jogou. E eu acho que isso dá um brilhantismo para esse jogo sem igual. Eu acho que em termos de controle de área, poucos jogos oferecem essa dinâmica, né? Fato. É o que eu comentei no último episódio de dinâmica, né? O Pax é um jogo que tem dinâmica e que dinâmica é fator preponderante na experiência que você tem na mesa, então você não tem como fazer grandes planos de médio e longo prazo, né? E eu queria até aproveitar, né? Eu acho que esse é um jogo que ele tem uma característica que é, dependendo do número de jogadores, o jogo muda bastante, a experiência muda, não o jogo, tá? As regras são todas as mesmas, né? Então, o solo é uma experiência, em 2 jogadores é outra experiência, em 3 é outra, em 4 é outra. Tô falando porque eu já joguei em todos os player counts e até a forma de você jogar, você vai ter que se adaptar ao número de jogadores. Olha, você tá em 2 jogadores e cada um escolhe uma aliança diferente, ali um contra o outro de colocar a pecinha no mapa, muitas vezes para ter mais peça no mapa daquela, vamos dizer, facção, né? Se é um jogo de 3, 2 escolhem uma, outro outra, é um cara ali meio que se defendendo, fica em posição mais fracas. Então tem esse aspecto. E o solo também é outro jogo, né? São jogos que são tão desafiadores para fazer um modo solo, na minha opinião, que acaba mudando bastante a experiência, mas também tem que se tirar o chapéu para o cara que consegue fazer o design, que conseguiu fazer uma lógica que funcione, que te agrade a ponto de você jogar 30 partidas. Exato. Então não tem como você falar, poxa, o jogo muda, obviamente, como eu falei, a experiência, mas é bom, é algo que se tornou bom, né? Inclusive, falando em Cole, em Rick Royal, o John Company também é o design dele com o solo do Rick Royal e cara, que trabalho que o cara fez. É impossível imaginar quem conhece John Company, quem entendeu John Company. Desculpa falar, mas muita gente que tem o jogo comentou ele e não entendeu o jogo. A gente pode falar num outro cast aqui, mas quem entendeu e vê o modo solo que o Rick Royal fez pra esse jogo, tem que tirar o chapéu. De novo, é outra experiência do que o jogo multiplayer, mas é um design solo assim de tirar o chapéu. Isso tem que ser falado. Eu tô ansiosíssimo pra jogar o novo dele, né, da coleção de 4 letras da Leather Games, o Arx, né? Começou com Forte, acho, não vou lembrar exatamente qual que foi o primeiro, né, mas aí que virou o Root, que teve o Out. O primeiro dele foi o Root, né? Não lembro se foi o primeiro, não, eu acho que talvez tenha tido um antes do Root na série, mas teve o Root, teve o Forte, teve o Out e agora vai ter o Arx. É um que eu tô bem interessado. Da Leather Games, né? A série de 4 letras da Leather Games, né? Eles estão sempre pegando palavras aí com 4 letras pra chamar o nome do jogo. Tem um que é a Roy também, a Roy. Tem esse também. Esse daí me fugiu. Eu tô bem ansioso pra jogar o Arx, é um que eu tô com um pouco de medo aí do preço que vai vir aqui no Brasil, mas acho que é inevitável em algum momento ele chegar por aqui. O Wolf já chegou um pouco salgado, né? E o Arx é mais ou menos na mesma faixa de preço. Então eu imagino aí casa dos 500 a 600 reais esse jogo. São jogos geralmente caros. A Leather Games é a editora que ele usa aí, né? E publica esses jogos que não são dele também, mas que ele acaba publicando. E é um cara muito participativo também nos designs dos demais, aí ele ajuda. O Felga falou, né? É um cara bem diferenciado dentro do hobby, com opiniões bem fortes, quebra muitos paradigmas, né? Eu comentei no episódio passado sobre o Kingmaking, ele é um defensor do Kingmaking, né? Que muita gente odeia, mas ele é um defensor e ele explica, ele tem argumentos, é um cara muito inteligente e ele apoia bastante novos designs também aí de jogos. Vai ter um novo jogo dele que vai ser lançado aí também. O Arx, né? Ou tem outro? Dele mesmo, do Cole, né, no caso. O Arx é do Cole. O Arx é dele. O que eu tô dizendo é o Molly's, acho que é Molly's House. Algo assim. Tá. Molly's House foi o que foi financiado agora, que também tem um modo solo do Rick Roy. Exatamente. Mas teve uma entrevista do Cole com o pessoal de um podcast do Sou Eu. Puxa, gente, que eu recomendo fortemente pra todo mundo ouvir, viu? Porque o cara deve ser um cara muito legal de se conviver, sabe? Um cara visivelmente muito culto e com a cabeça muito boa, né? Então, eu recomendo bastante essa entrevista porque eu sempre comento essas coisas, assim, o jogo de tabuleiro é uma mídia muito cara, né, assim, no geral. E é uma mídia que te suga bastante, porque você tem que ter dedicação àquilo para aproveitar, né? Sim. E uma coisa que eu tiro bastante desses jogos que tem contexto histórico é o que eles oferecem além da parte mecânica em si, né? Isso daí te leva para outros lugares, né? Você acaba viajando, acaba querendo ler, ver documentários, filmes e por aí vai. Cara, e essa coisa do Pax Pamir, quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho a história do Afeganistão, desde como que a coisa chegou no ponto que ela tá hoje, é um negócio fantástico.
viu? Que tem tudo a ver com essa época em que o jogo se desenrola, né? O Afeganistão tem o nome de Cemitério dos Grandes Impérios, não é à toa, né? Então, eu recomendo muito para quem quiser enveredar pela leitura ou tiver algum interesse em procurar outras mídias, que olhe documentários, etc. Tem um documentário ótimo da BBC que está disponível integral no YouTube, que se chama, se eu não me engano mesmo, é o nome que o Cole dá para esse jogo aqui, O Grande Jogo, né? E é bem interessante de assistir porque tem absolutamente tudo a ver com a temática desse jogo, do Pax Pamir, né? Então, é um jeito a mais de aproveitar essas coisas que o board game oferece pra gente, né? Maravilha, eu acho que tá bem dito, tem esse apelo temático, histórico, educativo, cara, acho que é bem bacana. Exato. Cara, e você aí, Fernando, o que você trouxe hoje pra gente aí de arqueojogos? Eu trouxe um aí que acho que não tem nem como discutir, que é tanto obscuro quanto antigo, né? Eu tô trazendo um jogo de 92, que é muito difícil de ouvir alguém falar desse jogo. Ele teve uma edição ano passado, que foi feita, né, em financiamento coletivo. Se não me engano, foi a Bitewing que trouxe ele. Você encontra ele aí ainda em alguns lugares, algumas lojas para comprar, mas eu estou falando majoritariamente da edição mais antiga, que é a que eu tenho aqui, né? E o jogo chama Covades. Para quem já ouviu falar aí, sabe que é um jogo do Kinesia, que é um cara que é bem famoso aqui, por se dizer, nesse podcast. É o podcast do Nisia, esse aqui é. Praticamente, né? Patrocinado por ele. Ele não entende uma palavra de português, mas se ele entendesse, ele ia saber que a gente aqui é praticamente o grupo dele, né? Já falamos de vários jogos, os que não foram titulares de episódio, a gente já mencionou vários, né? Hoje mesmo já o Tigres e Eufrates estava aqui, mas já falamos de Shoten Totem, de Ra. Não faltou o jogo do Kinesia aqui mencionado no podcast. O Covades, para quem nunca viu o jogo, não sabe do que se trata, ele é um jogo em que cada um está controlando uma facção de senadores ali, né, dentro do Senado Romano, e o mapa, ele representa, né, tem as portas do Senado Romano e tem as câmaras dentro, então elas vão subindo até a Câmara Central, que são onde efetivamente as decisões são tomadas. Então, o jogo é extremamente simples. No seu turno você tem duas opções: ou você anda com um senador seu de uma casa para próxima, ou você coloca um senador seu em uma das portas do Senado. Só que é o seguinte, cada sala do Senado só comporta um certo número de senadores ali dentro. Então algumas salas só cabe um senador, algumas cabem 3 e algumas poucas salas cabem 5. E para você avançar para uma próxima sala, precisa ser votado que você pode seguir, né? É como se você estivesse passando ali de uma câmara para a próxima, então você precisa ter o apoio para poder ir para o próximo nível de governo, assim, né? Para você poder chegar a tomar decisões mais elevadas. Então, como as salas, todos os pinos e todos os espaços são ocupados por jogadores, você tem que negociar, assim. Você não vai conseguir numa sala com 3 espaços, você ter os 3 pinos ali. Você pode até ter 2. Aí beleza, você mesmo vota em um dos seus pinos e sobe um deles. E aí na próxima rodada, o que você vai fazer? Vai ficar com o pino travado ali? Vai ter que começar a negociar com o pessoal. Então você fica sempre nessa tensão. Você fala, vota em mim aqui que eu voto em você no outro. Toda vez que você passa das salas que tem votação, você recebe uma fichinha, né? Essa fichinha tem ali um valor entre 2 e 4. E isso são os pontos. Só que ainda tem uma última coisa. Você só pontua se você chegar na última sala. Então, se você terminar o jogo sem conseguir levar nenhum pino até a sala lá no topo, você tá imediatamente eliminado. Você não tá mandando em nada, então você não adianta nada. Você pode ter muito reconhecimento, mas você não chegou no poder, né? O jogo é extremamente simples, gera negociações maravilhosas, assim, não, vota em mim aqui, que faço aquilo ali. E tem regras, Fernando, para essas negociações? Só que pode, isso não pode, posso vender a alma, posso fazer o que quiser e prometer qualquer coisa? A única regra que o jogo coloca é se você conseguir cumprir imediatamente, né? Você tem que cumprir o que você tá falando. É binding que a gente fala, né? Tem que cumprir. Exatamente. De resto, você pode prometer, não, eu vou mexer minha peça, eu volto pra você ali, eu fico te devendo na próxima partida. Vale tudo. Aí vai do que seu coração deixar você negociar ali. O jogo já incentiva em si a negociação, porque toda vez que alguém apoia o outro, ele pega uma fichinha que vale 1 ponto. Então você tá ali com uma fichinha que vale 1 ponto. As fichinhas de ponto você pode inclusive usar pra negociar. O jogo é realmente muito aberto. Você pode pegar a sua fichinha e falar assim, Christian, vota em mim agora aqui nessa sala que tem 3, e aí eu te dou aqui o ponto que você já vai ganhar 1 por estar votando em mim, e aí eu ainda te dou mais 2
pontos, te dou mais 1 ponto aqui que eu tenho nas minhas fichinhas. Certo. Aí, claro, como dá pra cumprir na hora, se os dois toparem, tem que cumprir, mas você também pode fazer no futuro. Ó, Kist, não tenho ficha nenhuma aqui. Você vota em mim agora, mas aí eu vou pegar uma ficha no caminho, e aí no próximo turno, quando eu pegar uma ficha de 1, eu te dou uma ficha de 1. E aí você vai do seu coração se eu vou pegar essa ficha, se eu vou te entregar essa ficha. Acreditar ou não. Exatamente. Sim, mas a promessa é buy, né? Você tem que dar. Se você conseguir ganhar aquele ponto, você tem que cumprir. Você tem que conseguir se for na hora. Então assim, se eu tenho uma ficha pra te dar e eu falo, vou te dar a ficha agora pra você votar em mim, aí eu tenho que te dar a ficha pra você votar. Certo. E você é obrigado a votar. Agora se eu falar, eu te dou uma ficha na próxima rodada pra você votar em mim agora, aí é da palavra de cada um. Tá, aí já traz um aspecto mais diferente de negociação, que é legal. Tô vendo a foto aqui, Fernanda. Essas pecinhas são senadores, é isso? Isso, é. O jogo tem 2 versões que foram feitas nos anos 90, né? Mais famosas, assim. Na verdade, o jogo tem 400 mil versões, né? Mas eu vou falar sobre as 2 mais famosas, mais fáceis de encontrar. Uma é uma caixa gigantesca, que é a que é usada do BGG ali, que é da Mayfair, que tem uns senadores que, na realidade, são umas torres de plástico gigantes, e é um tabuleiro gigante, completamente sem noção dos componentes do jogo, nessa edição da Mayfair, mas, como vantagem, ela vem com algumas expansões. Nenhuma delas, assim, é imperdível. A maior parte delas, na realidade, é bem meia boca. Recomendo jogar mais o base do que qualquer uma das expansões. É um jogo gigante, ocupa um bom pedaço da mesa. O jogo é de 3 a 5, tá? Mas é jogo pra 5. Não tem como jogar com menos de 5. Tá. E ele tem uma edição alemã. A comunidade começou a chamar de Travel Edition, né? Que foi feita pela Amigo Jogos, né? Amigo Games. Amigo Spiel, né? Que é o nome oficial porque é em alemão, mas é Amigo Jogos aqui pra quem é brasileiro. Ela é extremamente compacta. As pecinhas são substituídas por uns... As pecinhas, assim, na verdade, são as torres de plástico que tem uns 7 centímetros de altura, mais ou menos. São substituídas por uns tokenzinhos de madeira minúsculos. E o tabuleiro também vira um negócio pequenininho ali. A edição inteira é do tamanho praticamente de uma caixa da Copag, daquela de 2 baralhos. Perfeito. Sei. É mais ou menos daquele tamanho. Por isso o Travel Edition. Exatamente. É por isso que ficou conhecida mais como a Travel Edition. Tem umas outras edições aí também que você acaba encontrando, que tem um senador feio na capa lá. Cara, eu tô olhando um aqui que o jogo é de 92, mas tem uma edição, curiosamente, tô olhando o BGG, nunca vi, que chama Nordic Edition, que é de 91, é antes do lançamento do jogo. E publicada pela própria Hansen Gluck, que é a editora original da primeira edição em alemão. Deve ter sido alguma edição pequena. Você falou, eu vim olhar aqui também. É só nórdico, é Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Que ela saiu antes, é curioso, saiu antes da primeira edição. Não sei se é um erro também aqui no BGG. Essa edição aqui também é mais encontrada. São as 3 que você mais encontra, né? A Travel, da Amigo, e a da Mayfair são as mais fáceis. Sim. Essa da Hansen Gluck eu já tinha visto também, mas é mais difícil de se encontrar com esse senador feio na capa aí. Pois é. Hoje em dia, você encontra mais facilmente do que essas edições antigas o Zovades. Eu sou meio contra, vão me chamar de conservador aqui, de tudo que é possível, mas eu sou meio contra essa trend aí de transformar jogos em jogos mais fofinhos. Eles pegaram o Covades e falaram, o tema de senador tá muito ruim. E se a gente transformasse com os bichinhos do Root? E é o mesmo jogo, praticamente, né? Tem algumas versões dentro do manual, que eu já dei uma folheada, né? Mas assim, é o mesmo jogo, só que com meeples de bichinho, fofinhos, printados como se fossem os bichinhos do Root. Então tem os leões, tem o tigre, tem os flamingos. Na capa, o tigre parece o imperador romano aqui, o tigre na capa. Tem os hipopótamos, tem o jacaré, tem um monte, né? A única coisa que eu acho que talvez possa ter melhorado no jogo, é uma coisa que eu não joguei os Zovades ainda pra poder falar, mas ele cabe até 7, então pode ser que em 7 também fique um caos. Não levem minha palavra a ferro e fogo, mas pode ser interessante aí. É inegável que os componentes dos Zovades são de uma qualidade infinitamente superior aos componentes do Covades, com todos os bichinhos, é tudo de madeira ali, né? Tem os bagzinhos pra você guardar as coisas, pra colocar os pontos dentro, pra tudo. Tem até aqueles players screen, né? Pra esconder os seus pontos, pra você não precisar ficar com eles virados pra baixo. A caixa é maior
maior, saco de pano. Não, é inegável que é bonita, a edição bem bonita, né? Dizem que a maior parte das alterações que foram feitas não ficaram tão legais, né? Porque ele disponibiliza alguns mapas diferentes para se jogar em 3 e 4 jogadores, que eu li no BGG, o pessoal não curtiu muito as mudanças que foram feitas. Os mapas para mais jogadores também não parecem ser tão interessantes assim. E tem um modo onde os animais são assimétricos, que também não foi muito sucesso, com exceção do flamingo, que é um animal que pode ser adicionado para se jogar com menos jogadores, ou até mesmo com 5. O Flamengo, basicamente, ele só ocupa o espaço ali e você pode subornar ele. Ele custa pelo menos 2 pontos para ser subornado, mas ele sempre vota em quem pagou. Tá. Né? Então você sempre tem a opção de pagar 2 pontos pro Flamengo e ele vai votar em você, se ele estiver na mesma região que você, né? Ele precisa efetivamente estar ali e ele começa em 2 ou 3 salas do mapa, depende da quantidade de jogadores que você tá jogando. E você pode votar no Flamengo opcionalmente também para ele avançar nas mesmas regras, né? Então ele precisa ter maioria ali naquela sala para avançar, que né, nos Zovades são jaulinhas do zoológico, né? Então, você quer passar de uma jaula para outra para ser o rei do zoológico, né? O imperador do zoológico. Sou meio contra, mas devo pegar em algum momento essa edição. Eu sou muito da teoria do fale mal, mas fale depois que você testou, né? Com propriedade. Então quero dar uma chance pro jogo me surpreender. O que mais me chama a atenção aí são os modos para menos e para mais jogadores. Muito mais do que o modo assimétrico aí que eles colocaram. O principal do jogo é todo mundo tá em pé de igualdade, então acho que na hora que você coloca uma assimetria, você meio que quebra a vantagem de todo mundo tá ali fazendo negociação no mesmo nível, né? Todo mundo teve as mesmas chances, as mesmas coisas, só as decisões que mudaram o outcome, né? O resultado. Onde a gente tá. Perfeito. Essa edição nova tem a vantagem de repaginar ele para um outro público, né? Chama a atenção de mais gente, né? Com toda certeza. Tanto é que você vê que é um jogo que saiu faz pouco tempo, mas já tá tanto num ranking melhor, quanto a avaliação é melhor. Mesmo, assim, majoritariamente, se você for ler o pessoal que gosta do Covades, critica os Zovades, então claramente essas avaliações são de pessoas que estão pegando somente os Zovades para avaliar, e já tá praticamente alcançando o Covades em número de comentários e de avaliações, né? Então você vê que o jogo em um ano aí já tá muito mais na frente, muito mais bem avaliado do que um jogo que tá há 30 anos aí, né? Exato. O Felga definiu bem, ele dá uma repaginada, né, e acaba trazendo de volta, né, revivendo aí o jogo. No Brasil a gente não tem muito essa cultura, porque jogo de tabuleiro é um negócio caro, né? Mas nos Estados Unidos muita gente vê o jogo ali e fala, é bonitinho, vou levar. Muito pai, muita mãe, muito amigo fala, vou dar isso aqui de presente. Afinal de contas o jogo lá é 40, 50 dólares. Sim. Jogo caro pra caramba, 70, 90 dólares ali. Então, dá pra você dar de presente pra alguém um jogo sem quebrar a banca, né? Fora que o hobby de jogo de tabuleiro de 92, ele era outra coisa, né? Assim, esse jogo era perfeitamente aceitável em 92 pro padrão da época. Hoje, talvez não. Então, esse tipo de releitura, ela, de fato, contribui pra que o jogo chegue pra um outro público, né? E assim, não é nada de 92 pra cá, já são 32 anos, né? Uma geração inteira que passou por esse jogo, né? Então, hoje as premissas são outras, né? Não, com toda certeza. Mudou muita coisa, né, em 32 anos. Né? Não dá pra falar que tá tudo igual. O próprio mercado de board games tá completamente diferente do que era. Exato. Bom, pessoal, então foram esses os 3 jogos que a gente trouxe dessa vez aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do episódio. Hoje aí com o Felga estreando e o Kist trazendo mais um jogo aí, né, no retorno sequencial dele. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês, entrem em contato com a gente pelo Spotify, manda comentário na Ludopédia, manda e-mail pra gente, vem aqui pro grupo do WhatsApp, a gente vai ficar muito feliz em poder receber vocês aqui e poder interagir. A gente marca a partida pelo BGA por lá, sempre tem jogo que a gente fala aqui no cast disponível pra gente jogar lá, e vai ser um prazer poder jogar com todos vocês. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que a gente se encontre mais vezes aí falando, no meu caso, né, principalmente sobre jogos solo. Vamos ver o que eu consigo trazer de novo pra vocês aí, tá bom? Valeu. Pessoal, obrigado de novo, todo mundo que comentou do passado. Vamos continuar a trocar mensagem. Se quiser entrar em contato comigo, pega meu usuário lá no Ludopédia, pode mandar mensagem. E até a próxima aí. Obrigadão, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.